Olá pessoal, então hoje a nossa aula de Direito Administrativo será gravada porque nós temos a orientação institucional para assistir, prestigiar a palestra do Dr. Lúcio Constantino, que deve ser feita a inscrição na ubra.br/live sobre mandado de segurança. É uma palestra muito interessante, o Dr. Lúcio é muito ativo na advocacia criminal, inclusive ele defende pessoas acusadas na Lava Jato. É uma pessoa de muita experiência e há muitos anos ele milita nessa área dessas ações constitucionais aí, habeas corpus, mandado de segurança. Então, em virtude disso, a aula será gravada para vocês poderem assistir antes ou depois da palestra. E também não teremos TDE hoje porque teremos essas duas atividades, a aula gravada e mais o mandado de segurança. Então, hoje nós falaremos de bens públicos, as suas condições, as suas características, e diversas situações de venda, compra, uso capião, Então, as condições que são depositadas em cima de um bem público e as suas características. Primeiramente, eles são classificados em três hipóteses: bem público de uso comum do povo, bem público especial e bem público dominical. O bem público de uso comum do povo é aquele que tem livre acesso, todas as pessoas têm livre acesso ao seu uso, à sua utilização. Então, exemplos: ruas, praças, são esses bens comuns, uma praça, uma rua, uma praia pública. Eles são, então, inalienáveis, não podem ser vendidos porque são afetados ao uso comum do povo. Pode ocorrer uma concessão à iniciativa privada. Por exemplo, uma estrada pode ser pedagiada, que é o mais comum que nós todos conhecemos. Então, isso não é uma alienação, uma venda, é uma concessão por um determinado tempo, com contrapartidas como conservação da via, prestação de socorro em caso de acidente, etc. Então, isso é uma concessão do uso de um bem público de uso comum do povo e que continua sendo bem comum do povo, uso comum do povo. Os bens públicos especiais. Estes têm uma destinação especial. Um uso para serviço público. Exemplo, uma escola. A escola é afetada ao uso educacional, uso escolar. Um hospital, o uso é para questões de saúde. Uma delegacia, o uso para o serviço policial. Então, o bem de uso especial, bem público de uso especial, é aquele que tem uma destinação especial. Nós falamos o termo correto, ele é afetado a uma destinação especial. Eles não podem ser alienados, vendidos enquanto forem afetados a esta condição. E os bens públicos dominicais, esses pertencem ao Estado e estão fora da afetação do uso público, e fora da afetação especial. Então, eles não são bens de uso público e não são bens de uso para um determinado fim, como uma delegacia, como um hospital. Então, eles não possuem qualquer aproveitamento administrativo. São bens do Estado, mas não possuem aproveitamento público. Não são aproveitados por um fim especial ou para uso comum do povo. Não possuem qualquer aproveitamento público. Esses podem ser alienados através de procedimentos como leilão, ou podem ser descartados quando inservíveis. Exemplos: um imóvel parado pertencente ao Estado. Nós temos vários, seguidamente os políticos aí em campanha estão afirmando que venderemos todos os imóveis inservíveis que não estão sendo utilizados. Então, esses imóveis podem ser vendidos, podem ser alienados. Obviamente existe um procedimento para isso, que nós veremos logo a seguir.
E veículos, por exemplo, então esses bens móveis, eles podem ser descartados quando estão em desuso e são inservíveis para o uso do trabalho público, pelas precárias condições, né, em virtude do uso contínuo que um bem público como um veículo da administração pública, né, possui. Então, os bens públicos dominicais, eles pertencem, né, ao Estado, à União, ao Estado, mas não possuem uma afetação de uso público e nem uma afetação especial. E não estão sendo aproveitados, portanto, né, não há qualquer aproveitamento público. Então, eles podem ser alienados com procedimentos como leilão ou descarte quando inservíveis, né. Exemplos desses bens dominicais são imóveis sem aproveitamento, e bens móveis em desuso, né, altamente desgastados, que podem ser descartados. Algumas observações, pessoal. O bem público de uso especial, para alienar, é possível. Então, por exemplo, um prédio de uma delegacia, é possível alienar, que é vender, né? Mas tem alguns procedimentos. Primeiramente, ele deve ser desafetado, que é a retirada da condição de uso especial. Então, normativamente, o administrador retira aquela condição especial, que nós chamamos de desafetação, e aí ele passa a ser possível a sua alienação, porque ele não terá uma destinação específica, né? Então, será um bem público dominical. Por exemplo, prédio de uma delegacia, retira a condição da delegacia, porque um prédio novo para uma delegacia, por exemplo, retira a condição daquele prédio até então utilizado pela delegacia, e ele deixa de ser um bem público de uso especial e passa a ser um bem público de uso dominical e pode ser alienado. Bens públicos imóveis somente podem, para ser alienados, somente podem ser alienados com autorização prévia da legislativa, né, do parlamento. Então, o parlamento tem que autorizar a venda de bens imóveis. Doação de bem público para uma empresa ou entidade. Deve haver autorização legislativa também. Outra observação. O bem público não é sujeito ao uso capião. Ou seja, mesmo que o ente público não cumpra os seus deveres, né, de fiscalização, de utilização, de conservação do bem público, e alguém o faça, mesmo que o Estado haja com desleixo quanto a seus bens, e alguém esteja utilizando esse bem por muitos e muitos anos, né, ele não há possibilidade para esse bem público de uso capião. Ou seja, traduzindo, um indivíduo utilizou por muitos e muitos anos um bem do Estado, quando o Estado quiser, quando o Estado se der por conta, poderá requerer sua devolução, porque não cabe uso capião. Afetação e desafetação dos bens públicos. Como eu já adiantei, é possível, então, um bem público que está desafetado, que não está sendo utilizado para nenhuma função pública, ser afetado com uma destinação especial, ou de uso comum do povo, um museu, sei lá, por exemplo, ou como para a utilização de um hospital, um prédio utilizado como hospital. Então, eles podem ser afetados e desafetados. Um bem público, então, desafetado pode passar a ter destinação pública específica, né, mediante a afetação, conforme eu já falei. Então, um bem público que não era utilizado para nada pode se transformar numa delegacia de polícia, num hospital, né? E um bem público afetado pode deixar de ter uma destinação pública especial com a desafetação. Então, ambos podem ocorrer, afetação e desafetação. Algumas garantias especiais que o bem público possui, que os nossos bens particulares não têm. Essas garantias decorrem
né, do regime jurídico de direito público que a administração pública possui, o regime jurídico administrativo, o regime jurídico de direito público que nós já comentamos lá nas primeiras aulas. A primeira garantia, então, dos bens públicos é a impenhorabilidade. Então, esses bens públicos não podem ser usados para garantia de dívidas, né, execução contra a fazenda pública. Então, por exemplo, o Estado deve para um credor, esse credor não poderá requerer, porque é ilegal que assim proceda a justiça, enfim, a lei não permite, essa é a situação mais correta, a lei não permite que esse bem seja dado em garantia a uma dívida, a um credor do Estado. Então, porque o orçamento público, né, pessoal, é que deve garantir a execução contra o Estado. A Constituição Federal fala lá no artigo 100 sobre os precatórios. Então, alguém é credor do Estado, o Estado deve para alguém. Os bens móveis do Estado são impenhoráveis, não poderão ser dados como garantia de dívida, não poderão ser dados como garantia da execução, de cobrança desse crédito contra o Estado, mas poderemos ter, em caso de condenação do Estado ao pagamento, né, que seja colocado em forma de precatório, e o orçamento do ano seguinte poderá disponibilizar esse valor ao credor. Mas penhorabilidade, não. Os bens são impenhoráveis. Segunda característica, não onerabilidade. Então, o bem público ele não fica sujeito a ser objeto de direito real, ou seja, não se pode colocar uma oneração, né, sobre um bem público. Não se pode instituir um valor como uma hipoteca ou penhora sobre ele. Isso se chama da característica da não onerabilidade. Então, ele é impenhorável, não pode ser penhorado e também não se pode colocar um valor, né, não pode ser um objeto de direito real. Ele não pode ser valorado para fins de hipoteca, de penhora, né, sobre esse objeto. Terceira característica, imprescritibilidade. Então, os bens públicos não podem ser adquiridos pela posse, né, mansa e pacífica, que é o que nós já falamos da questão de uso capião. Então, são imprescritíveis esses bens públicos porque, com a passagem do tempo, mesmo que alguém esteja na posse de um bem público, não adquirirá jamais, não haverá prescrição da garantia de posse, né, de propriedade, ele está dizendo, do bem público. Então, não há uso capião. Quarta característica, a alienabilidade condicionada. Alguns bens públicos podem ser alienados, né, vendidos. Então, podem ser alienados nos moldes do artigo 17 da Lei 8666 de 93, que eu aconselho vocês a dar uma lidinha do artigo, leiam do artigo 17 ao 19, que ele trata dessas questões. Eu vou ler aqui o caput e o inciso 1 do artigo 17, mas tem outras coisas e eu solicito que vocês leiam. Das alienações. Artigo 17 da Lei 8666/93. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público, então para alienar tem que ter interesse público, devidamente justificado, será precedida de avaliação, então precede, né, a alienação, e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Dispensada esta nos seguintes casos. Aí tem uma relação, algumas questões, uma relação aqui que não precisa, então, desse procedimento aqui do inciso 1, né? Dação em pagamento, doação, permuta, investidura, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Então, é um artigo bem extenso, 17, 18, 19, deem uma lidinha nele, leiam esses 3 artigos, por gentileza.
Então, a alienação condicionada, voltando para a nossa fala, deve ser observado lá esses procedimentos do artigo 17, que eu li uma parte ali para vocês, e ele impõe essas condições que eu acabei lendo no artigo 17. Devem ser desafetados da destinação pública, então ele era um prédio utilizado por um órgão público, deve primeiro haver a desafetação para sua alienação. Ele tem que ficar livre de qualquer afetação, de qualquer uso especial. Interesse público na alienação, ou seja, tem que demonstrar que há interesse para a coisa pública, né, a sua alienação. Deve haver uma avaliação prévia, deve haver um processo licitatório e deve haver autorização legislativa, o que nós lemos ali no artigo 17, para a alienabilidade do bem público. Em virtude dessas condições do artigo 17, nós chamamos de alienabilidade condicionada, porque ela é condicionada a estas questões que eu acabei de ler, estas determinações que eu acabei de ler presentes no artigo 17 da Lei 8666 de 1993. Então, continuando falando sobre alienação de bem público, sobre a venda de bem público, né? São inalienáveis os bens públicos de uso especial ou de uso comum do povo que estão sendo afetados. Então, eu acabei de falar, caso ele seja desafetado, o bem público de uso especial ou de uso comum seja desafetado da sua condição, ele poderá ser alienado, seguindo as orientações do artigo 17 da Lei 8666 de 93. Mas são inalienáveis, então, os bens públicos enquanto afetados ao uso especial e ao uso comum do povo. Se desafetados, conforme já falamos, poderão ser alienados, vendidos. Esses requisitos para alienação, então, estão no artigo 17 a 19 da Lei 8666/93, né? Obviamente, requisitos a serem cumpridos após a desafetação do uso do bem especial ou do uso do bem de uso comum. Então, repetindo, para ficar bem claro, para alienar deverão ser observados os requisitos dos artigos 17 a 19 da Lei 8666/93 e, primeiro, antes terão que ser desafetados os bens de uso especial que está sendo utilizado para um serviço público como a delegacia, ou de uso comum, uma praça. Eles deverão, então, ser desafetados deste uso, desta condição, para depois observarmos os procedimentos previstos no artigo 17 a 19 para a sua alienação, né? E eles podem ser alienados da seguinte maneira: doação, permuta, dação em pagamento, concessão de domínio, investidura, incorporação, retrocessão, legitimação de posse. Tudo isso está no artigo ali 17 em diante da Lei 8666 de 93. Vamos ver alguns deles aqui, os mais importantes. Primeiro, a doação. A doação é permitida nos moldes do artigo 17 da Lei 866/93, que diz, vamos ver a doação aqui, o que diz o artigo 17. Doação. Então, no artigo 17, inciso 1, o inciso 1 diz assim: quando o imóvel dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais. Dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada nos seguintes casos. Então, doação, letra B, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. Então, nós poderíamos ter a doação, que é gratuita, claro, né? Exclusivamente para órgãos da administração pública. E, nesse caso, não precisa se fazer licitação, é dispensada, então, a concorrência.
Então, repetindo, a doação é permitida nos moldes do artigo 17 da Lei 8666/93, que eu acabei de ler. Não há necessidade de licitação, de concorrência, né? E somente para outra entidade da administração pública. Permuta, que é igual a troca. É transferência mútua de patrimônio. É possível, então, com outra entidade da administração pública. A investidura, pessoal. A investidura está no artigo 17, parágrafo 3º da lei. Vamos dar uma lidinha numa parte desse parágrafo 3º para vocês terem uma ideia. Entende-se por investidura para fins desta lei: 1. A alienação dos proprietários, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que essa não ultrapasse 50% do valor constante na linha A, inciso 2 do artigo 23 dessa lei. Inciso 2. Alienação aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao poder público de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades. Então, são no 1 e no 2 aqui, são situações de sobras. No 1, sobra de terra ao lado de uma obra pública que poderá ser, então, alienada, né? Alienada na forma da investidura aos lindeiros, no caso das obras públicas. Então, sobrou um espaço de obra pública, um terreno ao lado, pode ser alienado, então, e se chama investidura, aos lindeiros. Da mesma forma, essas casas que eram feitas ou ainda devem ser feitas, né, quando temos canteiros de obras, construção de usinas hidrelétricas, né, e se formava uma cidadezinha ao lado ali, principalmente para os empregados. Então, se pode haver a alienação, né, desses lotes residenciais, desses imóveis aí, para fins residenciais, e isso se chama de investidura. Da dação em pagamento, pessoal. A dação em pagamento, ela ocorre, então, quando um ente estatal celebra contrato com um credor. O Estado, então, pode ceder um bem público ao credor, né? Deve haver, então, uma autorização por lei, né? Deve ter uma avaliação prévia e deve haver declaração de interesse público quando for imóvel, conforme o artigo 17 da Lei 8666 de 93. Então, a dação em pagamento é o Estado passar um bem público a um credor. O Estado passar um bem público a uma pessoa, enfim, jurídica ou não, que detenha uma cobrança contra o Estado, um crédito contra o Estado. Se for um bem imóvel, então nós teremos que ter autorização legal, né, por lei, avaliação prévia do valor adequado e declaração de interesse público naquela dação em pagamento. Então, repetindo, nós vimos aqui as formas como os bens públicos podem ser alienados: doação, permuta, dação em pagamento, concessão do domínio, investidura, incorporação, retrocessão, legitimação de posse. Nós vimos as principais, o conceito das principais, que foi doação, permuta, investidura, dação em pagamento. Como eu pedi, leiam lá do artigo 17 ao 19 da Lei 8666 de 93, que há lá uma explicação, uma previsão destas formas de alienação. Então, revisem a partir do artigo 17 ao 19. Algumas jurisprudências interessantes sobre o tema de hoje e também algumas súmulas dos tribunais superiores. Nós temos uma jurisprudência do TJRS
que eu vou ler aqui a ementa em uma parte dela e aí explico. Apelação civil, posse, bem imóvel, ação de reintegração de posse, bem público, imóvel de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, proteção possessória. Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração, artigo 927 do CPC. Posse jurídica. Isso aqui é a regra geral, pessoal, para os bens das pessoas físicas, das pessoas não públicas. Não se trata de um bem público, até o que eu li agora. Agora sim, do bem público. Ó. Tratando-se de imóvel público, a posse é inerente ao domínio, razão pela qual não há necessidade de sua demonstração pelo ente público. Então, quer dizer o quê? Se houve uma invasão do bem público, o Estado pode requerer a reintegração de posse sem necessidade de demonstrar a sua propriedade, a sua posse, já que se pressupõe, tratando-se de um bem imóvel público, que a posse o domínio é do Estado, do ente administrativo. Então não há necessidade de comprovação, porque já é inerente ser do Estado o bem público que está se requerendo a reintegração de posse. Não há necessidade de provar, então, posse e propriedade. Vamos ver algumas jurisprudências, melhor dizendo, súmulas do STF. Súmula 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Então, desde a vigência do Código Civil, diz a súmula 340 do STF, os bens dominicais, né, que são aqueles que não estão afetados. Lembrem, nós temos os bens de uso comum, temos os bens de uso especial e os bens dominicais que não estão sendo utilizados, não tem afetação para uso do Estado. Esses bens, mesmo não estando sendo utilizados, não sendo afetados, né, não podem ser adquiridos por uso capião, conforme a súmula 340 do STF. Súmula 477. As concessões de terras devolutas, situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio da União, com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Então, aqueles indivíduos, né, que se utilizam de terras na faixa de fronteira, que é uma distância da fronteira, né, para o interior do nosso país, mesmo que pessoas a utilizem, continua, então, e o Estado nada faça, né, seja tolerante, continua, então, sendo propriedade do Estado. Repetindo, súmula 477 do STF. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, então, concedeu terra devoluta, né, feita pelo próprio Estado, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União. Então, vai ser sempre propriedade da União essa faixa de fronteira, mesmo que os próprios Estados autorizem a alguém a utilização. Súmula 479 do STF. As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Então, isso aqui certamente foi em virtude de alguém ter construído a margem de um rio navegável e depois, quando o Estado requereu que a pessoa se retirasse do local, provavelmente ele possuía algum bem construído e requereu indenização, e a súmula 479 diz que não há necessidade de indenização. As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e por isso mesmo excluídas de indenização. Bem, pessoal, já que nós não teremos CDE,
né? Vamos resolver uma ou duas questões juntas aqui, né? Como eu disse, não teremos TDE em virtude de termos essa palestra aí sobre mandado de segurança com o Dr. Lúcio Constantino, que eu recomendo que assistam. É uma pessoa muito entendida desses assuntos aí de habeas corpus, mandado de segurança. Um advogado muito experiente, trabalha na Lava Jato, inclusive. Então vamos ver uma questão aqui. De acordo com entendimentos simulados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à gestão de bens públicos, é incorreto afirmar. Então aqui, de acordo com os entendimentos, né, simulados, que nós acabamos de ler 3 súmulas do STF. Então aqui ele pede a incorreta. Letra A. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Está correto. Nós lemos aqui a súmula 340 do STF, que diz: desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Então está correto, letra A. B. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, transferem o domínio do bem ao possuidor, por força de disposição constitucional. Está errado, né, pessoal? A gente viu, então esta resposta a marcar está errado. Nós vimos na súmula 477 do STF que as concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Então, essas concessões feitas pelos estados para que se utilize a faixa de fronteira, né, as terras devolutas situadas em faixa de fronteira, elas autorizam apenas o uso. Elas continuam permanecendo sob o domínio da União, diz a súmula 477. A pergunta diz: as concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, transferem o domínio do bem ao possuidor? Não, garante apenas o uso, o domínio fica da União. Então, errado, letra B. Se os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Certos terrenos de marinha, então, são da União. D. As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Correto também, né? Lembram da súmula 479 do STF? As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Então, a resposta que deve ser marcada porque é a incorreta é a letra B de Brasil. Isso é uma prova do concurso elaborado pela Fundep, né, para a Câmara do Patrocínio. É uma prefeitura, creio eu, aqui em 2020, Câmara de Patrocínio, Minas Gerais, para advogado, essa pergunta. Um segundo exercício, Prefeitura de Novo Hamburgo, fiscal de tributos, diz: em relação aos bens, como as edificações onde estão instaladas as escolas públicas no município de Novo Hamburgo, são classificados como bens públicos de uso. Então, onde estão instaladas as escolas? Uso comum do povo. Não, está errado. Não são bens de uso comum do povo. São bens de uso especial afetados a uma destinação, que é a escola, né, a educação. B. Dominicais. Não, dominicais aqueles que não são afetados. Também errado, portanto. C. Dominicais não são afetados. Está errado. Letra D. Especiais, sendo inalienáveis e não sujeitos a uso capião. E letra E, especiais, podendo ser alienáveis e não sujeitos a uso capião. Bom, aqui eu tenho que fazer uma observação. A resposta certa, que foi trazida pelo concurso, é a letra E. Então, os bens utilizados pelas escolas são especiais, correto?
podendo ser alienáveis e não sujeitos a uso capião. O problema aqui está no alienável. Ele pode ser alienável, vendido, porém, antes deve ser desafetado. Não esqueçam isso que nós tratamos. Então, para essa resposta que está correta, são bens especiais, os prédios das escolas, né? Bens especiais, bem público especial, podendo ser alienável, mas com a desafetação e não sujeitos a uso capião. Então, a resposta é esta. Bem de uso especial pode ser alienável desde que desafetado e não sujeitos a uso capião.